Olá, meu nome é Lilian Stephanie Alcântara Pimentel, eu sou aluna do curso de Direito, campus Londrina, e a minha pesquisa teve como tema as entidades de infraestrutura específica como mecanismo para a garantia da eficácia executiva no processo estrutural, tendo como orientador o professor Dr. Paulo Henrique Gilman Tanizal. Bom, primeiramente, é preciso entender que a execução em processos estruturais é altamente complexa e demanda uma abordagem colaborativa, porque esse tipo de processo ele visa a reestruturação de uma estrutura pública ou privada, envolvendo múltiplos polos de interesse e exigindo soluções negociadas e graduais. Uma possível solução, então, para aumentar a eficácia executiva nesses casos, consiste na atuação das entidades de infraestrutura específica, que são entidades compostas por terceiros de natureza privada ou mista, criadas para lidar com situações jurídicas coletivas por meio da execução, resolução ou processamento de medidas específicas. O principal objetivo do trabalho foi analisar como as entidades de infraestrutura específica podem atuar na atividade executiva com o objetivo de proporcionar a implementação da decisão estrutural de modo mais dinâmico, simplificado, célere e consensual. A metodologia utilizada foi o método hipotético-dedutivo, com base em revisão de literatura composta por livros, artigos científicos, teses, além da análise prática de casos concretos, como o da Fundação Renova. Bom, os resultados estiveram divididos em duas fases. A primeira foi analisar como as entidades de infraestrutura específica possibilitam a delegação das atividades executivas, oferecendo flexibilidade, facilitando a execução coletiva das decisões estruturais. Dessa forma, essas entidades elas ajudam a reduzir a complexidade na fase da execução e tornam essa fase mais eficiente. O estudo de caso, por sua vez, esteve voltado para a Fundação Renova, que foi uma fundação criada por um acordo judicial para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, que adotou um processo aberto ao diálogo com os atingidos, especialistas e autoridades, para definir os critérios de indenização. Porém, a sua atuação, apesar desses pontos positivos, também recebeu algumas críticas, principalmente quanto à limitação na participação dos atingidos. A partir desses resultados, a gente percebe que a execução estrutural, ela é sim mais complexa do que a execução realizada nos procedimentos comuns, porque ela exige uma revisão constante da decisão diante das mudanças, das limitações orçamentárias, dos efeitos imprevistos e de dificuldade na identificação dos beneficiários. Nesse sentido, a participação de terceiros independentes, como é o caso das entidades de infraestrutura específica, proporciona maior flexibilidade e especialização técnica para adaptar o procedimento às particularidades do caso concreto. A análise de casos como o da Fundação Renova demonstra o potencial dessas entidades de infraestrutura específica e como elas podem constituir uma alternativa eficaz para a execução de decisões estruturais, desde que aperfeiçoadas de modo a assegurar maior transparência e o efetivo envolvimento de todos os atingidos. Em síntese, então, verifica-se que existe a possibilidade de utilização das entidades de infraestrutura específica como um instrumento eficaz para a implementação das decisões estruturais, conferindo maior dinamismo, simplicidade, celeridade e consensualidade à atividade executiva. Muito obrigada!